Então vamos lá, Paulo de Tarso, e nesse vídeo eu queria ver com você aonde é que nós vamos buscar conselho para as nossas decisões financeiras, né? Então vamos lá. Primeiro local que você deve, primeiro lugar que você deve buscar o conselho é na própria palavra de Deus. Então eu dou graças a Deus porque esse curso ele é totalmente baseado na palavra de Deus. Eu fui buscar realmente na Bíblia os princípios para que nós pudéssemos aplicar esses princípios na nossa vida pessoal e ter uma transformação. Então veja o que a Bíblia fala sobre ela mesma. Na verdade, quando o salmista está escrevendo lá no Salmo 119, nos versos 99 a 100, ele diz assim, olha, como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. E aí ele continua dizendo assim, os teus mandamentos me tornam mais sábio do que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, a palavra de Deus faz com que nós sejamos mais sábios do que os nossos inimigos. Depois ele continua dizendo, eu tenho mais discernimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. E aí ele conclui dizendo, tenho mais entendimento do que os anciãos, pois obedeço a teus preceitos. Então, esse é um texto que eu realmente me deleito nele. Eu gosto demais desse texto, porque ele diz assim, que se você está com as suas decisões financeiras, né? É claro que aqui ele não está falando só de finanças, mas no nosso caso, estamos tratando de finanças. As suas decisões financeiras, elas têm como base a palavra de Deus, o discernimento, o entendimento, a sabedoria que está na palavra de Deus. Você vai poder tomar essas decisões, mesmo que você seja um jovem ainda, uma pessoa sem tanta experiência, mas se você pauta as suas decisões financeiras na palavra de Deus, olha que coisa fantástica que vai acontecer. Você terá mais entendimento do que os seus mestres, terá mais entendimento do que pessoas mais idosas do que você, do que pessoas que seriam mais experientes do que você. Por quê? Porque você está buscando na palavra de Deus os princípios que norteiam as tuas decisões financeiras. Então eu quero deixar aqui para você bem claro, primeira coisa, a base total para o entendimento, para o conselho, é realmente a palavra de Deus, ok? Agora, além disso, você também pode buscar em pessoas piedosas e competentes. Veja o que Paulo fala lá quando ele escreve a Timóteo. Ele diz assim, ó, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque o que? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Fugir de quê? Na verdade, por incrível que pareça, Paulo está falando justamente aqui nas questões financeiras, né? De pessoas que querem ficar ricas, buscam a riqueza acima de toda e qualquer coisa. Ele está dizendo, não, você não deve buscar riqueza. Fuja dessas coisas aí. Veja que ele não está condenando a riqueza, mas ele está advertindo a pessoa para não ir simplesmente atrás do dinheiro, atrás da riqueza. E então, o mais importante que ele está dizendo é buscar o quê? A boa, claro, sim, a boa administração, mas buscando os fundamentos da palavra, que é a justiça, a piedade, a fé, o amor. Então você deve buscar pessoas piedosas. Dentre elas você deve incluir o seu pastor. Muitas pessoas, eu digo, por causa disso aqui, ó, que a gente já viu aqui, ó. Por que as pessoas não buscam conselho? Orgulho. E porque confundem necessidades com desejo. Então, às vezes, por orgulho, não vai atrás do seu pastor. Converse com o seu pastor, porque ele é uma pessoa piedosa. Às vezes, nem sempre o pastor ele tem vamos dizer assim, uma competência financeira para te orientar em relação a determinados assuntos, em relação a determinadas decisões que você precisa tomar. Mas ele tem uma experiência de vida e ele é uma pessoa piedosa. Então ele vai poder te direcionar como uma pessoa que não está envolvido naquela decisão financeira. É uma das pessoas fundamentais que você deve buscar. É o seu pastor quando estiver tomando decisões financeiras. E outra pessoa são as pessoas que têm uma competência específica
naquela decisão que você precisa tomar. Então, por exemplo, se você vai comprar um imóvel, se você vai comprar um carro, são decisões financeiras das quais você necessita de conselhos e orientações, às vezes muito mais técnicas também, né? Não só técnicas, mas que também envolve questões de competência técnica. Então você deve buscar essas pessoas que têm essa competência. Agora, uma coisa importante, é sempre importante que essas pessoas elas não estejam levando nenhum tipo de vantagem em relação aos conselhos que elas vão te dar. Por exemplo, se você perguntar para um vendedor, é claro, por exemplo, informações sobre um carro ou informações sobre imóveis, o vendedor ele tem competência para te dar. Por outro lado, ele está envolvido no processo de compra do imóvel, ou seja, ele tem interesse que você compre aquele imóvel, compre aquela casa, compre aquele carro. Então você deve sempre procurar pessoas competentes, mas que não vão levar vantagem alguma através da sua decisão financeira, ok? Então já já a gente fala sobre os outros dois aqui. Por enquanto a gente fica com esses dois tipos de pessoas através do quais, quer dizer, na Bíblia no caso, e pessoas através das quais você deve buscar conselho financeiro. A gente já se vê no próximo vídeo.